E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela Ferronato, eu sou advogada criminalista e professora de Direito Penal e Processo Penal, e hoje nós estaremos inaugurando o meu canal com um vídeo muito importante. Então, diferente aí do tema de estudo do meu canal, que será Processo Penal e Direito Penal, nós também teremos um outro tema, que é o tema de início de carreira. Sim, um tema extremamente relevante. Inclusive, muitas vezes eu já tive alguns alunos que me perguntaram sobre isso, como definir que carreira eu vou seguir, passei na OAB e agora o que eu faço? E por conta disso eu decidi gravar alguns vídeos também sobre esse assunto. Então fica comigo até o final que no final eu vou trazer algumas dicas bem legais aqui para vocês que me acompanham. Vamos lá? E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que eu compartilhar com vocês um pouco sobre a minha trajetória. Então, a minha trajetória, enquanto eu estava nos bancos da graduação, assim como muitos de vocês, até chega a ser engraçado, mas eu nunca quis ser advogada, é verdade. E desde o primeiro contato que eu tive com as disciplinas de Direito Penal e Processo Penal, eu sabia que realmente era aquilo que eu gostava de fazer. Mas a vida vai nos levando para outros caminhos, né? E enquanto eu ainda estava na graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar na Procuradoria da Fazenda Nacional como estagiária. Não gostei muito do trabalho, então trabalhei apenas uns 40 dias e depois eu consegui ir para um estágio no Juizado Especial, civil, né? E eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo eu queria muito estar no Juizado Especial Criminal, que era o que eu realmente gostava. Mas infelizmente não consegui, terminei todo o estágio e aí depois fiquei estudando apenas para a OAB. E quando eu precisei decidir em que matéria eu ia fazer a segunda fase da OAB, eu não tinha dúvidas que eu queria fazer em Direito Penal. Embora na época alguns professores até desestimulavam os alunos a fazerem Direito Penal, dizendo que era muito difícil, coisa que vocês não vão encontrar por aqui. Porque eu entendo que se você gosta de uma matéria, você é capaz de fazer, né, a segunda fase com total tranquilidade, basta você estudar. E, enfim, então, logo depois que eu fiz, né, a prova da UAB, fiz em Direito Penal a segunda fase, passei e eu fiquei pensando, e agora, o que eu vou fazer, né? Não sabia, como eu disse para vocês, eu não queria ser advogada, mas o destino quis que eu fosse advogada. Então, acabei conseguindo uma vaga em um escritório de advocacia, no qual eu trabalhei durante 5 anos, então hoje eu sou formada já faz mais de 7 anos. Eu trabalhei nesse escritório onde eu aprendi muito, tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas do direito, inclusive, né? E isso eu considero extremamente importante, sabe? Porque realmente eu consegui identificar as disciplinas que eu realmente gostava e aquelas que eu abobino e que eu não tenho o menor interesse de seguir. Por exemplo, o direito trabalhista para mim é algo que é totalmente estranho. Eu trabalhei no início, logo que eu entrei no escritório, e não gostei e até hoje não gosto, então isso foi, né, decisório aí para eu saber em que áreas eu realmente gostaria de atuar. E foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato aí com clientes na área criminal. Enquanto eu trabalhava no escritório, eu tinha decidido que eu queria passar em um concurso público. Então eu estudava para a magistratura desde antes de terminar a faculdade. Fiz a Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, logo depois que eu saí da faculdade. Foi uma realização enorme, foi uma experiência ótima, única. Sempre me identifiquei muito com as disciplinas que eram estudadas na área federal. Mas como eu falei antes, né, o destino quis que eu seguisse aí na área da advocacia e eu trabalhava o dia todo nesse escritório e eu tinha apenas o período da noite para estudar para concursos. E eu realmente estava sempre cansada, percebia que eu não tinha essa facilidade aí em conseguir estudar o tanto quanto eu gostaria, e isso fez com que eu fosse até desanimando um pouco desse meu sonho, dessa minha vontade, porque eu fazia as provas e não tinha um bom resultado. Então isso fez com que eu acabasse desistindo, né, deixando de lado. E no começo foi muito difícil para mim. Certo dia alguém perguntou para mim o que me motivava a continuar estudando para a magistratura, por que eu queria ser juíza.
e eu falei que eu queria mudar a vida das pessoas. E sabe que essa pessoa que me perguntou falou, mas e você não pode mudar de outra forma? Sendo advogada, será que você não muda? E aí eu comecei a refletir cada vez mais que como advogada eu consigo mudar a vida de muitas pessoas e como professora com certeza também consigo ter esse impacto muito maior que eu teria se eu fosse juíza. Então acho que o destino quis mesmo que eu estivesse aqui e que eu desistisse, né, de certa forma desse sonho que eu tinha. E não tem preço quando eu posso dar a notícia para um cliente que ele foi absolvido ou que eu consegui reduzir ali algum valor que ele teria que pagar ou a própria pena dele, né, foi reduzida. Então, a gente consegue observar o quanto isso é importante para nós, o quanto é significativo, sabe? E a minha história na docência, desde quando eu era criança, eu dava aula para bonecas, para ursinhos e tal. E quando eu me formei em direito, eu também não queria ser professora. Mas várias pessoas também me pediram até para eu ensinar algumas matérias e falaram: Nossa, Rafa, você ensina super bem, por que que você não segue nessa área e tal? E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, comecei a me informar mais também como eu poderia entrar nessa carreira e realmente consegui. Então, hoje eu me sinto extremamente realizada podendo dar aulas e advogando também na área que eu gosto. E acho que o objetivo desse vídeo é justamente esse, compartilhar um pouco da minha experiência, óbvio, de forma rápida também. E eu contei tudo isso para chegar até aqui e te dar algumas dicas, então, de como você decide que área que você vai seguir. Então, a primeira dica que eu quero trazer para vocês aqui é identifique qual a matéria que você mais gosta durante a faculdade. Isso vai ser, assim, algo extremamente importante para você decidir o que você quer seguir. Então, primeiro, identifique essa matéria que você mais gosta, tem mais afinidade, que você passaria horas lendo sobre aquilo, e isso vai te ajudar bastante. A segunda dica que eu quero trazer para vocês é façam estágio. Seja ele remunerado, seja ele em período temporário, seja ele de forma voluntária também, mas o importante é vocês terem essa oportunidade. Façam estágio, que isso vai ajudar muito a vocês identificarem que tipo de área você quer, o que você gostaria de fazer. A terceira dica que eu quero trazer para vocês é estejam perto de pessoas que alcançaram aquilo que vocês acham que seria legal. Então, se vocês acham que seriam bons advogados, acompanhem advogados que estejam naquela área. Se vocês querem ser juízes, acompanhe juízes e a rotina deles. E assim, né, para promotores de justiça, para qualquer tipo de cargo público também, acho bastante importante vocês acompanharem um pouco da rotina para saber como realmente é a vida dessas pessoas, sem romantismo, inclusive. Então, isso é bastante importante. A quarta dica que eu tenho para você é que não tenha medo do julgamento de outras pessoas. As pessoas, elas vão te julgar sempre. Então, não se preocupe muito com isso. Faça aquilo que faz sentido para você. A quinta dica que eu tenho para vocês é: não ache que está atrasado, mesmo que você tenha que talvez recalcular a rota, você está estudando para um concurso igual eu estava e resolve desistir no meio do caminho, não veja isso como um fracasso, veja como realmente uma potência, uma força, uma pessoa corajosa. Então, não ache que você está atrasado, não ache que você está perdendo tempo ou que já é tarde demais. Então, sempre há tempo para você buscar o sonho que você deseja. A sexta dica que eu tenho para vocês é: conte sempre com as pessoas certas para estar com vocês nessa jornada. E se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, que a partir de agora, todas as semanas, nós teremos vídeos novos aqui para vocês. Lembra também de dar um like aqui, comentar se você gostou e também se quiser já deixar algumas sugestões de algum tema que você gostaria de ver por aqui. E nós nos vemos na próxima semana. Obrigada e até semana que vem!